A Deus. Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que você está de pé, pegue a sua Bíblia, por favor. Localize comigo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Enquanto a igreja procura, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que Ele nos concede de poder estar aqui pela primeira vez, cooperando com essa linda e amada igreja. E a minha palavra é de gratidão a Deus pela vida de todos aqui presentes. Seja Deus louvado pela vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor, presidente desta casa, pastor Rogério, que não se encontra, mas está aqui muito bem representado pela sua muito digna esposa, pastora Alessandra. Obrigado, pastora. Que Deus em Cristo continue abençoando esse casal. Meu desejo é que as doces, copiosas bênçãos do Senhor repousem sobre a vida do pastor, da sua esposa, até a 4ª geração, em nome de Jesus. Agradeço também a Deus pela vida do meu amigo, que eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo pessoalmente. Deus seja louvado pela vida do Henrique Wilson. Obrigado, meu amigo. Para mim, consiste em uma grande alegria poder conhecê-lo, né? Só conhecia pelas redes sociais, mas Deus me deu a bênção e a oportunidade de estar aqui conhecendo pessoalmente. Deus abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os pastores que estão aqui. A todos eu deixo o meu carinho, respeito e admiração em nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida dessa caravana, né, que veio comigo lá da Baixada Santista. Deus abençoe a vida do César, meu amigo, levita, diácono da casa do Senhor. Deus abençoe a sua esposa, a irmã Bárbara, o Manuel, que tive o prazer de conhecê-lo hoje também. Deus seja louvado pela sua vida. E ao Davi, que está me acompanhando hoje e vai me ajudar aí no fundo musical, em nome de Jesus. Enfim, a todos, seja Deus louvado. Eu estou muito feliz e alegre de poder estar aqui com vocês essa noite. Mas vamos ao que mais nos interessa. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. Amém. Está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Então respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E você diz amém. Os que podem se assentar, por favor, se acomode. Queridos, o texto que temos por base, como texto áureo da nossa meditação, inserido no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, trata-se, senão, do capítulo mais conhecido de todo o livro do profeta Ezequiel. Embora esse livro tenha 48 capítulos, 1273 versículos, o texto que mais se destaca entre nós é o capítulo 37. O capítulo 37 trata-se, senão, da maior catástrofe que a nação de Judá está vivenciando. E isso eu digo no que tange a sua intimidade, o seu relacionamento para com Deus. Quando você olha para os primeiros versículos, você se depara com uma nação que está vivendo uma vida seca, espalhada dentro de um vale conhecido como Babilônia.
para que possamos compreender o propósito de Deus dentro do capítulo 37, é necessário nós regressarmos um pouco na história e se lembrar que no Antigo Testamento, Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel. Essa aliança é chamada em língua hebraica de Brit Milá, que significa uma aliança sem emenda, sem ruptura, sem rompimento. O próprio Deus realiza essa aliança com o propósito de se relacionar com Israel. O que Deus estava querendo, na verdade, era um povo que não o adorasse apenas com os lábios, mas um povo que o adorasse de todo o coração. Essa aliança representa o casamento de Deus para com a nação de Israel. E quando nós olhamos para o contexto disso aqui, nós iremos observar um Deus zeloso, cuidadoso, prestativo, um Deus que cuidava de Israel nos seus mínimos detalhes. Por exemplo, quando eles são tirados da terra do Egito, depois de 430 anos, subjugado à escravidão, a Bíblia diz que Deus vai guiá-los pelo caminho do deserto. E no deserto, Deus vai revelar o seu cuidado, de maneira que Israel não terá falta de nada. Quando eles tinham fome, Deus mandava maná, cordonizes. Quando eles tinham sede, até a rocha jorrava água, para que o povo pudesse matar a sua sede. A roupa não envelhece, o sapato cresce nos pés, e tudo isto demonstra o cuidado, a fidelidade, o zelo de Deus. Quando Israel precisava de calor, uma coluna de fogo se aproximava para os aquecer. Quando eles precisavam de sombra, uma nuvem fazia sombra para que o povo pudesse repousar. Deus está cuidando de Israel, Deus está protegendo Israel. Porém, Israel vai pegar todo o cuidado que Deus está tendo para com eles, e Israel começa gradativamente a se distanciar de Deus. Eles começam a virar as costas para Deus, de maneira que eles vão colher todo o cuidado, fidelidade, zelo de Deus, mas não vão corresponder à altura tudo aquilo que Deus estava fazendo. Pois quando Deus realiza a aliança com Israel, Deus vai estabelecer alguns princípios a serem obedecidos. E Israel agora começa a entender que eles recebem o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus, mas não precisam corresponder o que Deus está fazendo para com eles. A Bíblia diz que a coisa fica tão séria, que na época do rei Acabe floresce um dos piores períodos de idolatria dentro da nação, de maneira que Acabe, por influência de Jezabel, constrói dentro de Samaria um templo para Baal ser adorado. E a situação agora será essa: Deus tem uma casa para ser adorado, mas Baal também tem uma casa para ser adorado. Quando Israel está bem com Deus, eles vão para o culto de Jeová, mas quando eles estão tristes e brigados com Deus, eles vão para o culto de Baal. Quando eles querem vitória, eles vão para o culto de Jeová, mas quando eles estão abençoados, abastecidos, eles vão para o culto de Baal. Observe que Israel está vivendo uma vida dúbia, ora bem, ora mal, ora querem Deus, ora querem Baal. E todos nós sabemos que se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a sua glória. Deus está percebendo que o culto, a adoração, a santidade já não está sendo mais entregue a Ele como deveria ser. Israel está entrando em um buraco de pecado, Israel está entrando em um buraco de idolatria, e Deus é Pai. Deus está olhando para Israel se perdendo ao longo do tempo, e nós, observando a história, nós iremos perceber que todas as vezes que Israel pecava contra Deus, todas as vezes que Israel falhava com Deus, Deus sempre usava uma nação inimiga, opositora, como uma vara de correção, para punir Israel, de maneira que eles se arrependessem do seu pecado e se voltassem para o caminho da santidade. É aqui que entra a Babilônia. Todos nós sabemos que a Babilônia é conhecida
como a vara de correção, a vara de açoite de Deus para com a nação de Israel. Só que essa punição de Deus para com Israel, ela não vem com o propósito de perder a nação. Ao contrário, Deus vai punir Israel para que eles se arrependam do seu pecado e se voltem para o caminho da santidade. Então a punição aqui não vem com o propósito de afastá-los, mas vem com o propósito de atraí-los para perto de Deus. É aqui que entra Nabucodonosor. Pastor, quem é Nabucodonosor? Ele é filho de Nabopolassar, chefe do exército da Babilônia. Após a morte do seu pai na batalha de Carquemes, no ano 605 a.C., Nabucodonosor assume o trono da Babilônia. E no mesmo ano em que ele assume o trono da Babilônia, ele decide invadir Jerusalém. Ele cerca a cidade e leva cativo de Jerusalém para a Babilônia todos os jovens, mas não eram jovens comuns. Os jovens que Nabucodonosor leva cativo para a Babilônia foi a casta real, todos aqueles que tinham sangue nobre, aqueles que tinham sabedoria, inteligência, para se tornar dentro da Babilônia grandes governantes e expandisse a Babilônia por todo o Oriente daquele tempo. Dentre todos os jovens que foram levados cativos, estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram levados cativos porque a ideia e a proposta de Nabucodonosor era colocar a Babilônia na mente e no coração daqueles jovens e fazer daqueles jovens futuros governantes dentro do Império Babilônico. Então ele leva todos os jovens nobres de Jerusalém. Novamente, 11 anos depois, no ano 597, ele invade Jerusalém mais uma vez. Só que agora ele não vai levar cativo os jovens, mas ele leva cerca de 10.000 judeus. Dentre os 10.000 judeus que foram levados cativos para a Babilônia, estavam duas classes de pessoas. Número 1, ele leva todos os homens que sabiam trabalhar em todo tipo de matéria. Homens que trabalhavam com prata, com ouro, com bronze, com madeira, com ferro. Pois a Bíblia chama esses homens de artífices, homens que tinham habilidade para trabalhar em qualquer tipo de matéria. E por que ele leva esses homens cativos? Porque a ideia de Nabucodonosor não era construir o império babilônico temido apenas pelo seu poder de guerra, mas a ideia de Nabucodonosor era construir um império tão belo pelas suas arquiteturas que fizessem com que a Babilônia se colocasse como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E quando você estuda a cultura babilônica, você descobre que na época de Nabucodonosor, ele construiu os chamados jardins suspensos, obra de primeiro mundo, que fizeram com que a Babilônia se colocasse como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A segunda classe de pessoas que ele leva cativo dentre os 10.000 foi toda a casta sacerdotal. Ele leva todos os sacerdotes, músicos, levitas, todos aqueles que trabalhavam no ofício do templo. Por quê? Porque Nabucodonosor sabe que se ele tira o sacerdócio de Jerusalém, ele acaba com o sacrifício. E acabando com o sacrifício, não corre o risco do povo oferecer, Deus receber e dar vitória ao seu povo. Então ele tira o sacerdócio de Jerusalém. Dentre todos os sacerdotes que foram levados cativos, estava Buzi. Pastor, quem é Buzi? Pai de Ezequiel. Ezequiel é filho de sacerdote. Foi levado cativo na segunda invasão de Nabucodonosor, com 25 anos de idade. Segundo a lei de Moisés, todo filho de sacerdote deveria seguir o ofício do pai. Se o pai é sacerdote, o filho será sacerdote. Mas segundo a lei de Moisés, em Números 4:3, a idade para que o sacerdote fosse consagrado era com 30 anos de idade. Ezequiel é levado com 25 para a Babilônia. Na Babilônia não tem templo, não tem tabernáculo. Então não tem por que Deus o levantar como sacerdote. Eu parei para pensar. Por que Nabucodonosor tira o sacerdócio de Jerusalém? Gente, todos nós sabemos que o sacerdócio foi estabelecido pelo próprio Deus. A partir de Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi, Deus estabeleceu o sacerdócio. E todos nós sabemos que o sumo sacerdote, ele tinha a responsabilidade de decidir o futuro da nação.
Como assim? Eu te explico. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava diante da presença de Deus, representada pela Arca da Aliança, no lugar santo dos santos. E ali ele oferecia o sangue do animal imolado em cima da tampa da arca, chamada de propiciatório. Duas coisas aconteceriam no dia do sacrifício. Número 1, ou Deus iria se agradar do sacrifício da nação, e se caso Deus se agradasse do sacrifício da nação, o sumo sacerdote saía para fora, na tenda da congregação, levantava as duas mãos e dizia: paz seja sobre Israel. Então Israel entendia: Deus recebeu o nosso sacrifício, podemos lutar, que Deus nos dará vitória, podemos plantar, que Deus abençoará o fruto da terra. Porém, se Deus não se agradasse do sacrifício da nação, a primeira coisa que Deus fazia era matar o sacerdote na mesma hora. Pastor, e Deus matava o sacerdote na mesma hora. E a morte do sacerdote representava a reprovação de Deus com o sacrifício de Israel. Era como se Deus estivesse dizendo: eu não gostei da forma que vocês me adoraram. Então o sacerdote morria. Só que isso gerou uma pergunta no meu coração. Qual? Todos nós sabemos que o lugar santo e o lugar santo dos santos eram separados por um véu, de maneira que quem estava no átrio e no lugar santo não sabia e nem tinha noção do que estava acontecendo dentro do santo dos santos. A minha pergunta é: se caso o sacerdote morresse lá dentro, qual era o sinal que quem estava no átrio e no lugar santo saberia que ele estava vivo ou que ele estava morto? É aqui que entra a roupa sacerdotal. De todos os detalhes que Deus deu a Moisés, seguindo a roupa sacerdotal em Êxodo capítulo 28, existe um que me chama a atenção. Deus disse assim: Moisés, eu quero que você coloque na orla da vestimenta sacerdotal algumas romãs e campainhas. Por quê? Porque as romãs e campainhas serão um sinal da vida e da morte do sacerdote. Como assim, pastor? Vou te explicar. Quando o sumo sacerdote entrava diante da presença de Deus, representada pela Arca da Aliança, ele não podia ficar parado. Ele tinha que entrar lá e ficar se movendo de um lado para o outro, se movimentando lá dentro. Por quê? Porque enquanto ele está se movimentando lá dentro, as romãs e as campainhas que estão na orla da sua vestimenta começam a se bater e produzir barulho. E o barulho que o sumo sacerdote produz do lado de dentro representava para quem estava fora: Deus está recebendo o nosso sacrifício. Pastor, qual era o sinal de que o sacerdote estava morto lá dentro? Era quando a multidão parava para ouvir e não havia barulho do lado de dentro. Se porventura houvesse silêncio lá dentro, a nação entendia: o sacerdote está morto. Por quê? Porque sacerdote que não faz barulho já está morto há muito tempo. É por isso que, segundo Pedro, nós somos a geração eleita, sacerdócio real. Eu não acredito em alguém que, segundo a Bíblia, é sacerdócio real e vem para um culto como esse e não consegue fazer barulho de glória, fazer barulho de aleluia, fazer barulho de línguas estranhas. Dá uma olhada com carinho e respeito para esse irmão que está do seu lado e vê se ele já produziu algum tipo de barulho aí. Se ele ainda está em silêncio, ora para Jesus ressuscitar ele aí, porque sacerdote que está vivo tem que produzir barulho, sacerdote que está vivo tem que fazer barulho. E tem mais: quanto mais barulho a gente produz aqui dentro, mais o mundo lá fora tem que entender: Deus está naquele lugar. Nós não adoramos a um Cristo que está pregado no madeiro. Ele passou por lá, mas ao terceiro dia ressuscitou e está presente aqui. Só quem crê que Ele está vivo, levante a mão e libere um grito de glória a Deus essa noite. Olhe para cá. Nabucodonosor sabe que se ele tira o sacerdócio, ele acaba com o sacrifício. Então ele leva toda a casta sacerdotal para a Babilônia. No ano 586, a última invasão de Nabucodonosor, ele cerca a cidade até a comida da cidade acabar. Segundo a história, ele chama o seu melhor guerreiro de batalha, chamado de Nabuzaradã, vai colocá-lo na frente da batalha e vai dar uma ordem para ele dizendo:
quando você invadir a cidade de Jerusalém, eu quero que você prometa duas coisas. Número 1, coloque fogo nos portões de Jerusalém. Número 2, vá até o templo, o lugar de adoração, e destrua totalmente o templo do Deus daquele povo. Por quê? Isso aqui na verdade era uma estratégia de guerrilha. Na época de Nabucodonosor, quando um rei queria mostrar superioridade, eles não precisavam entrar em guerra. Eles faziam isso, cercavam a cidade até a comida da cidade acabar. Depois eles iam até o lugar de adoração, o templo do Deus daquele povo, e destruíam totalmente o templo. Porque destruindo o templo, o povo começa a se perguntar: por que o nosso Deus, que é grande, poderoso, infalível, imutável, permitiu que outra nação viesse contra nós e destruísse o lugar da nossa adoração? Isso quer dizer que o Deus dos nossos inimigos é maior que o nosso Deus. Então vamos adorar ao Deus dos nossos inimigos. Só que tem um detalhe: o que Nabucodonosor não sabia era que o Deus de Israel não dependia de templos feitos por mãos de homem para se manifestar. Só que tem um detalhe: quando o templo é derribado, Israel se dobra, Israel se curva, a ponto de eles falarem o Salmo 137, à beira dos rios que haviam na Babilônia, nós se assentamos e choramos. Pegamos as nossas harpas, instrumento de adoração, e penduramos no salgueiro. O que Israel está dizendo para Deus é: na prova a gente não te louva, na prova a gente não te glorifica. Os nossos inimigos olhavam e diziam: cante agora uma das canções de Sião. E Israel respondia: não dá para cantar o cântico do Senhor em terra estranha. Israel largou a toalha, Israel está desanimado, cabisbaixo, abatido. Só que eu disse e repito: Deus é Pai. Deus está olhando para Israel curvado, Deus está olhando para Israel desanimado. E o detalhe, a pergunta que eles fazem para Deus é: por que nós estamos passando por isso? O que foi que nós fizemos de errado para o Senhor estar nos punindo dessa forma? E como Deus, que não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado, vai responder essa pergunta na boca de Jeremias. No capítulo 2 e no verso 8 de Jeremias, Deus diz: aqueles que cuidavam da lei se desviaram. No verso 12 e 13, Deus vai gritar dizendo: o meu povo praticou duas maldades contra mim. Número 1, eles me viraram as costas. Número 2, abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Essa palavra rota no hebraico, ela significa rachada, quebrada e estragada. Olha o que Deus está dizendo. A palavra rota no hebraico significa rachada, quebrada e estragada. Deus está gritando que Israel é uma cisterna rota, rachada, quebrada e estragada. Pega isso aqui. Enquanto Deus está gritando na boca de Jeremias que Israel é uma cisterna rota, rachada, quebrada e estragada, o diabo lá no inferno diz: já que até Deus reconheceu que Israel está quebrado, rachado e estragado, é a nossa oportunidade de destronar esse povo de uma vez por todas. É a nossa chance de arruinar esse povo de uma vez por todas. Só que quando o diabo lá no inferno se levanta para vir como um rolo compressor e destruir Israel de uma vez por todas, Deus levanta Jeremias no capítulo 18 e diz: levanta-te e desce a casa do oleiro. Jeremias, obedecendo a voz de Deus, se levanta e desce. Quando ele chega lá embaixo, Deus vai olhar para ele e vai dizer: agora me diga o que é que você está vendo. Aí Jeremias começa a detalhar o que ele está vendo. Eu estou vendo que o oleiro está trabalhando sobre o vaso. E o que mais, Jeremias? E o vaso que ele fazia era de barro. Ok, e o que mais? E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Lembra? Israel é uma cisterna rota, rachada, quebrada e estragada. Aí Deus está mostrando para Jeremias lá no capítulo 18: está quebrado, está rachado, está estragado, mas está na palma da mão do oleiro.
eu vou melhorar isso daqui. A maior raiva de Satanás é que ele está olhando para alguns crentes essa noite que vieram para cá, quem sabe quebrado, quem sabe rachado, e aí o diabo está dizendo: já que quebrou, vamos atropelar de vez, já que quebrou, vamos extirpar de vez. Só que Deus me trouxe lá da Baixada Santista para dizer para esse povo que me ouve: está quebrado, está rachado, pode até estar estragado, mas continua na palma da mão de Deus. Pastor, e qual é a vantagem de estar quebrado na mão do oleiro, rachado na mão do oleiro? É que Jeremias vai dizer assim, ó: e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Ok, e o que é que o oleiro fez? Jogou fora? Claro que não. Tornou a fazer dele outro vaso. Tornou a fazer dele outro vaso. Por quê? Porque na casa do oleiro até quem está quebrado tem valor. Na casa do oleiro até quem está rachado tem valor. Levante a mão, levante a mão. Eu vim profetizar nesta casa que o diabo não vai tocar em ninguém. O diabo não vai tocar na tua casa. O diabo não vai tocar na tua família. O diabo não vai tocar no teu filho. O diabo não vai tocar no teu marido. Por quê? Porque está quebrado, mas tem dono. Está rachado, mas tem dono. Está quebrado, mas está na... Ai, ai. Levante a mão para dar glória a Deus, porque papai acabou de bradar no meu coração, dizendo: Cláudio, avisa para minha igreja que enquanto a casa dela, enquanto a família dela estiver quebrada, mas na minha mão tem livramento de Deus, tem proteção de Deus. Eita, quem pode levantar a mão, abrir a boca e encher essa casa de glória? Se isso não vai lhe constranger, segure a mão de alguém com carinho e respeito. Segure a mão de alguém e diga: está quebrado, mas tem dono. Diga, está rachado, mas tem dono. Está quebrado, mas é de Deus. Ai, meu Deus. E eu vou profetizar. Alguém olhou para você no meio dessa prova e disse: depois dessa luta, ela nunca mais vai ser a mesma. Depois dessa prova, ele nunca mais vai ser o mesmo. E papai está dizendo: não vai mesmo. Por quê? Porque a glória da última casa vai ser maior. A glória da última casa vai ser maior. Eu quero ouvir só quem pega essa palavra. Levante a mão, abre a boca e enche essa casa de glória. Vai ser maior. Olha para alguém e diga: quem te viu, quem te vê. Diga: não vão entender nada. Como que saiu da prova mais usado? Como que saiu da prova cheio da presença? É porque aqui não é uma igreja. Aqui é casa do oleiro. É casa do oleiro. É casa do oleiro. Ai, calamacheia. E calamachurianda. Tá rachado. Tá quebrado. Mas está na mão de Deus. Olhe para cá. Israel é uma cisterna rota, rachado, quebrado, estragado, mas continua na mão de Deus. E Deus não perde para Satanás. Eu disse, repeti, vou repetir de novo. Deus é pai. Olhe para alguém e diga: Deus é pai. Deus não vai perder Israel. Por quê, pastor? Porque Israel está dobrado, curvado. E Deus disse: não vai ficar assim. Eu preciso de alguém que eu vou levantar para trazer Israel de volta a um grande reavivamento. É aqui que entra Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, levado cativo na segunda invasão de Nabucodonosor. Deus olha para Ezequiel e diz: é você que eu quero. É você que eu vou levantar. É você que eu vou usar. Só que tem um detalhe. E eu vou devagar para você pegar isso aqui. Deus quer levantar Ezequiel. Deus quer dar algo grande para Ezequiel. Deus quer fazer algo sobrenatural na vida de Ezequiel.
Só que Deus não vai fazer nada disso sem primeiro ferir o profeta. Olha para alguém e diga: Deus não usa sem primeiro ferir. Diga: Deus não levanta sem primeiro ferir. Pastor, e Deus vai ferir Ezequiel? Vai. Onde? Capítulo 24, versículo 16. Deus olha para Ezequiel e diz: filho do homem, eis que como um golpe eu tirarei dos teus olhos o desejo do teu coração. Versículo 17. E tu não vai poder chorar, e nem tomarás por luto. Verso 18, Ezequiel diz: profetizando eu pela manhã, à tarde morreu minha esposa. Profetizando eu pela manhã, à tarde morreu minha esposa. Pastor, o que é isso? É Deus ferindo Ezequiel. Porque as pessoas mais usadas por Deus carregam as maiores feridas. As pessoas mais usadas por Deus carregam as grandes feridas. Olhe para alguém e diga: agora você consegue entender? Porque tudo para você é mais difícil. Agora você consegue entender? Porque tem gente que consegue as coisas da noite para o dia. Agora contigo não. Contigo é na base do suor, é na base da pancada, é na base do sofrimento. Eu estou pregando para alguém essa noite que veio para o culto se perguntando: por que eu sofro tanto? Por que tudo para minha casa é mais complicado? Por que tudo para mim é mais difícil? E Deus está dizendo: é porque o que eu tenho contigo, Ezequiel, eu não tenho com tantas pessoas. É por isso que Deus está permitindo você chorar agora. É por isso que Deus está permitindo você sofrer agora. Segura a mão de alguém que eu tenho um recado de Deus para essa casa. Olha dentro da batata do olho dele e diga: aguenta essa dor, aguenta essa pancada, aguenta essa calúnia, aguenta essa difamação. Pastor, vou parar? Não vai. Pastor, vou desistir? Não vai. Pastor, vou largar a chamada? Não vai. Deus está dizendo: o mesmo Deus que permite a dor é o mesmo Deus que traz a dupla honra. Vou repetir: o mesmo Deus que permite a dor é o Deus que traz a dupla honra. Levante a mão para adorar. E calamasse anda. E calamaia. Eu vim profetizar. Se prepare. Tem propósito de Deus nessa ferida. Tem propósito de Deus nessa dor. Deus não está te ferindo à toa, minha irmã. Deus não está te ferindo à toa, meu irmão. Se prepara. O que está chegando de Deus para você, para tua casa, para tua família, para tua chamada é maior que essa dor. É maior que essa pancada. Levante a mão. Só quem tem glória, abre a boca. Só quem tem aleluia, abre a boca. Eu vou deixar você adorar. O Deus que fere é o Deus que honra. O Deus que fere é o Deus que levanta. O Deus que fere é o Deus que exalta. Quem pode? Só quem pode. Urimi coma raci anda. Imini que oprema nasce andarábia. Alude coma nasce anderébia. Eu acabo de receber autorização do céu para gritar nessa noite. Se prepara, minha irmã. Se prepara, meu irmão. 2022 ainda não acabou. 2022 ainda não acabou. Está chegando surpresa de Deus para quem está sendo ferido. Abre a boca para adorar. Bate na mão de alguém e diga: aguenta. Tá doendo, aguenta. Tá sangrando, aguenta. A vontade é de parar, aguenta. Aguenta firme, Ezequiel. O pior, Henrique, não é ser ferido. O pior é ser ferido e não poder chorar. Porque Deus diz, pastora: reprime a voz de choro.
Você não pode chorar. Mas Deus, por que eu não posso chorar? Ezequiel, tu é líder. E líder é a única pessoa que não pode destilar fraqueza para ninguém. Por que eu não posso chorar, Deus? Ezequiel, lembra? Você mora diante de uma colônia de 8.000 judeus. E para essa gente, Ezequiel, você é referência. Para essa gente você é espelho. Então se tu parar, 8.000 para. Se tu desistir, 8.000 desiste. Olha para alguém e diga: entendeu porque você não pode parar? Tem alguém se espelhando em você. Tem alguém dizendo: como eu queria pregar como ele prega, como eu queria cantar como ela canta, como eu queria liderar como ele lidera. E Deus está dizendo: você é referência para alguém, não para. Você não sabe, mas você é espelho para alguém, não para. Tem alguém dizendo: se ele parar eu paro, se ele desistir eu desisto. Mas eu estou pregando para Ezequiel essa noite, que vai sacudir a poeira. O sangue está escorrendo no calcanhar, mas Ezequiel está dizendo: eu não paro. A vontade do diabo era me ver entregando o departamento, mas eu não entrego. A vontade do diabo era me ver entregando a chamada, mas eu não entrego. Por quê? Porque aquele que me deu a chamada me sustenta, aquele que me levanta me sustenta. Você não vai parar, Ezequiel. Fala para alguém, quer um conselho? Não para não. Ezequiel é ferido no capítulo 24. Aí eu fiquei perguntando: por que Deus primeiro fere para depois levantar? Por que Deus primeiro cria marcas para depois levantar? Aí sabe o que o Espírito de Deus me fez entender? Que quem não é ferido não valoriza o que Deus dá. Quem não é ferido não entende o peso de uma chamada. Quem não é ferido troca a chamada por qualquer coisa. Quem não é ferido troca o ministério por qualquer coisa. Agora, quando Deus fere e a proposta vem, alguém diz: eu sei o que eu passei para chegar aqui. Eu sei como foi difícil para chegar onde eu cheguei. Então não é qualquer prato de lentilha que vai me desvirtuar, me tirar do propósito, me fazer sair da chamada que Deus me confiou. Segundo motivo pela qual Deus fere, pega isso aqui. Quando Deus fere alguém para depois levantar, é porque Deus não quer correr o risco de levantar alguém, oh glória, e amanhã esse alguém estufar o peito, empinar o nariz e se achar o melhor pregador do momento, e se achar o melhor cantor do momento. Então sabe o que o pai faz? Fere, cria marca. Para quê? Para que toda vez que Deus te usar, e eu vou usar uma linguagem lá da Baixada Santista, quebrar tudo, virar tudo, e a soberba quiser entrar no coração, a prepotência quiser entrar no coração, a arrogância quiser entrar no coração, papai pega a ferida, mostra pra gente e diz: baixa a bola, porque tu não tá aqui porque merece. Baixa a bola, porque tu não tá aqui porque é bom, porque é bonitinho. Você só tá aqui porque a minha graça e a minha misericórdia te deu uma oportunidade de ser bênção para a vida de alguém. Então não é por mérito, Ezequiel, é por graça, por misericórdia. Só que olhe para cá, Ezequiel vai ser ferido no capítulo 24,
Por quê? Porque ele precisa viver o 37. E ninguém vai viver o capítulo 37 sem passar pelo 24. O 37 é o capítulo da honra. O 37 é o capítulo da restauração, do milagre. Mas o 24 é o capítulo da dor. É o capítulo da ferida. Então o que Deus está ensinando para Ezequiel é: ninguém chega na exaltação sem passar pela ferida. Diga para alguém: a tua história não acaba no 24. Você ainda vai viver o 37. Capítulo 37. Ezequiel começa assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me pegou. Eu gosto disso. Me levou e me colocou. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me pega, me leva e me coloca. Onde? Dentro de um vale de ossos sequíssimos. Quem pegou? Deus. Quem levou? Deus. Quem colocou? Deus. O que Deus está dizendo é: já que você foi ferido no capítulo 24, na tua vida, na tua chamada, no teu ministério, quem vai fazer é a mão de Deus. Olha para alguém e diga: quem vai levar, quem vai colocar, diga: é a mão de Deus. Por quê? Porque quando acontecer, alguém não vai poder dizer: chegou, mas foi eu que indiquei. Chegou, mas foi eu que abri. Chegou, mas foi a minha mão que colocou. Deus está dizendo: com você não, Ezequiel. Quando você chegar lá, alguém vai ficar se perguntando: quem levou, quem colocou, quem abriu, quem indicou, e não vai achar. Por quê? Porque foi Deus que fez, foi Deus que abriu, foi Deus que colocou. Na tua vida quem faz é Deus, Ezequiel. Olha para alguém e diga: entendeu agora porque algumas vezes Deus não permite algumas mãos da terra te ajudar? Entendeu agora? Porque às vezes você fica se perguntando: mas por que ninguém me ajuda? Por que ninguém me abre porta? Por que ninguém me indica? Por que ninguém faz? E Deus está dizendo: porque eu não quero ninguém te ajudando hoje e amanhã jogando na tua cara. Então eu não vou permitir, porque quando acontecer, a glória será só de Deus. É Deus que pega, é Deus que leva e é Deus que coloca. Pastor, e Deus leva Ezequiel para onde? Para um vale de ossos sequíssimos. E o que é um vale dentro da concepção da Bíblia? Simples. Vale nada mais é do que um lugar baixo, geralmente cercado por montanhas. Vale na Bíblia, lugares baixos. De maneira que quem vai para o vale não sobe. Quem vai para o vale? Ó, que lindo. A mão de Deus pega Ezequiel e o leva para o vale. Vale na Bíblia, lugar baixo. Então Deus colocou Ezequiel em Mateus 4:8. Está escrito assim, ó: e o diabo o levou a um alto. A mão de Deus leva Ezequiel para baixo, mas a mão de Satanás coloca Jesus em cima. Pastor, qual é a palavra? Simples: eu prefiro estar embaixo com a mão de Deus do que em cima com a mão de Satanás. Eu não sei se vai dar para dar glória a Deus, mas o que Deus está ensinando é: nem todo mundo que está em cima foi Deus que colocou, mas nem todo mundo que está embaixo foi o diabo que colocou. Tem gente que está em cima e foi o diabo, e tem gente que está embaixo e foi Deus. Olha para alguém e diga: o que é que tu prefere? Está embaixo com a mão de Deus ou em cima com a mão errada? Se for para subir e não viver uma vida de santidade, eu prefiro ficar embaixo.
Se for para subir e viver uma vida de adultério, eu preciso ficar embaixo. Se for para subir e comprar e não pagar, eu prefiro ficar embaixo. É melhor estar embaixo em santidade, é melhor estar embaixo em oração, é melhor estar embaixo em pureza do que subir e perder o caráter. Deus o leva para baixo. Só que tem um detalhe. A ideia aqui do texto é: a mão de Deus pega Ezequiel e leva ele para dentro de um vale de ossos sequíssimos. Ok. Só que se Deus o coloca dentro, era sinal de que ele estava fora. Ezequiel está fora, mas a mão de Deus o coloca para... Ezequiel está fora, mas Deus o leva para dentro. Pastor, o que Deus está ensinando para ele? Primeiro, que Deus não tem negócio com quem está fora. Olha para alguém e diga: entra primeiro. Detalhe, depois que Ezequiel entra e está lá dentro, é que Deus vai perguntar para ele assim, ó: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Observe que Deus não pergunta nada para Ezequiel enquanto ele está fora. Deus só pergunta para ele depois que ele está. Por quê? O que Deus está pedindo para Ezequiel é um palpite. Filho do homem, poderão viver? Me dê seu palpite. Só que antes de Ezequiel palpitar, ele teve que entrar. O problema é que tem muita gente querendo palpitar do lado de fora. E Deus está dizendo: não aceite palpite de quem não entrou. Não aceite palpite de quem não viveu o que você viveu, de quem não sentiu o que você sentiu. Primeiro entra, Ezequiel, depois deixa seu palpite. Gente, isso aqui é lindo demais. Eu descobri, meu amigo Henrique, que mesmo sendo Deus quem colocou Ezequiel dentro do vale, o desejo dele foi parar. Olhe para alguém e diga: Ezequiel desejou parar. Pastor, Ezequiel desejou parar. Está no texto? Tá. É que a gente lê e não percebe. Olha o que ele diz no versículo 2 do capítulo 37. Versículo 2 do capítulo 37. Está escrito assim, ó: e ele me fez andar. Vou ler de novo. E ele me fez andar. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Eu não ando porque quero. Por mim eu paro. Por mim eu desisto. Por mim eu abro mão. Mas por ele... Olha para alguém que está do seu lado e diga: por você já tinha parado, é ou não é? Por você já tinha desistido, é ou não é? Não estou falando de desviar. Eu estou falando de parar de pregar, parar de cantar, parar de liderar. Esse negócio de chamada não é para mim não, pastor. Isso dá muito trabalho, é muito difícil. Só que quem tem chamada não tem direito de escolha. Vou repetir isso daqui: quem tem chamada não tem direito de escolha. Pastor, me prova. Eu te provo. E se eu quiser bater o pé e dizer: não quero mais, parei, não faço mais, não prego mais, não canto mais, não vou fazer mais nada, então você vai viver a lei de Ezequiel. E qual é a lei de Ezequiel? Capítulo 8, Ezequiel diz: estando eu assentado em minha casa, diante dos anciãos, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele
me pegou pelo cabelo da minha cabeça e me conduziu. Sabe o que Deus estava dizendo? Ezequiel, nem que seja preciso eu te arrastar pelo cabelo, mas parar você não vai. Parar você não vai. Parar você não vai. Cata a mão de alguém que está do seu lado, dá um saculejo nele se você pode e diga: não dá mais para parar, meu filho. Diga, não dá mais para parar, minha filha. Ou você anda, ou ele te arrasta pelo cabelo. Ou você anda, ou ele te arrasta pelo cabelo. Mas parar, o diabo não vai ter o prazer de te ver parado. Eu estou pregando essa noite para quem tem chamada. Eu estou pregando essa noite para quem tem ministério. E com quem tem ministério é assim: ou você vai, ou Deus te arrasta. Ou você vai, ou Deus vai te arrastar. Mas parar, você está proibido. Olha para alguém e diga: você está proibido de parar. O que é eleve ou faia? O que Ezequiel está ensinando é: tem dias que eu não prego porque quero. Tem dias que eu não canto porque quero. Tem dias que eu não saio de casa e venho ao culto porque quero. Tem dia que a minha vontade é parar. E sentir vontade de parar não é vergonha. Sentir vontade de parar é mostrar para Deus a nossa humanidade. É revelar para Deus que Jesus não morreu por super-homem e nem por mulheres maravilhas. Toda vez que você tem vontade de parar, Deus olha do céu e diz: é a maior confirmação. Olha para alguém e diga: a tua vontade de parar é a maior confirmação que Deus está lhe dando de que Ele te chamou para esse negócio. A mão de Deus pega Ezequiel e o leva para dentro de um vale de ossos sequíssimos. Quando Ezequiel está lá dentro, Deus pergunta para ele: poderão viver? Aí ele diz: Senhor, tu sabes. Deus disse: é verdade, eu sei. Só que embora eu saiba da tua realidade, Ezequiel, quem vai profetizar nela é você. Profetiza sobre estes ossos. Fechei a Bíblia, pastores. Deus está mandando Ezequiel profetizar para os ossos. Graças a Deus que não tinha ninguém naquele vale com Ezequiel, é ou não é? Imagine você olhar alguém apontando o dedo para os ossos, dizendo: assim diz o Senhor, vai viver. Você diria: esse aí já está para lá de Bagdá, é ou não é? Só que quem mandou é Deus. E Ezequiel começa dizendo: ossos secos, ouve a palavra do... Se fosse de Ezequiel não ia acontecer nada. Mas como a palavra não é dele, olha para alguém e diga: a boca é tua, mas a palavra é de Deus. Ouve a palavra do Senhor. E quando é a palavra do Senhor na minha boca, não tem como dar errado. Olha para alguém e diga: quando a palavra do Senhor estiver nos teus lábios, não tem como dar errado. Deixa eu correr para me orar. Ezequiel começa a profetizar e ele começa a detalhar o milagre. Eis que farei crescer carne, nervo, pele, porém em vós. Ele detalha o milagre. Aí no versículo 7 ele diz assim, ó: profetizando eu como me foi ordenado, primeiro houve um ruído, segundo se fez um reboliço. A tradução que eu estou usando de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, ela dá um detalhe que eu acho muito top.
Porque ela diz assim, ó: e houve um ruído e um barulho de ossos que se batiam. Porque reboliço é barulho de ossos que se batem. Só que isso aqui colocou minha mente para pensar. Por quê? No versículo 2 do capítulo 37, a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Pensa rápido aí, gente. Na tua concepção, o que é sequíssimo? Sem vida. É algo que está sensível. Sequíssimo para mim é algo que não pode tocar, não pode relar, não pode esbarrar, que ele se desfaz, se esfarela, é ou não é? Sequíssimo. Então no versículo 2, não pode bater, não pode tocar, não pode relar. Só que aí no verso 7, Ezequiel diz: profetizando como ele me deu ordem. Primeiro, houve um ruído. Segundo, os ossos começaram a se... Como que eles estão sensíveis no 2, de maneira que não pode tocar, não pode relar, não pode esbarrar, mas agora no 7, eles estão se batendo e não se quebra? É porque do verso 2 até o verso 7 houve um processo. E esse processo trouxe para os ossos resistência. Por quê, pastor? Porque no verso 10 Deus vai levantar um grande exército. Só que Deus não levanta ninguém sem primeiro dar resistência. Olha para alguém e diga: Deus não levanta sem primeiro dar resistência. Diga, é por isso que você tem que aguentar essa pancada. Diga, é por isso que você tem que aguentar essa calúnia. Crente muito sensível é problema, meu irmão. Não pode tocar nele, não pode esbarrar nele, não pode deixar ele sem oportunidade, não pode fazer alguma coisa para ele que ele se quebra, se esfarela. Agora crente resistente não. Pode bater, pode falar, pode caluniar. Eu vou dar um exemplo aqui. A melhor árvore que identifica a resistência é a palmeira. É por isso que no Salmo 92 o salmista disse: e o justo será como a palmeira. Você já viu uma palmeira no meio da tempestade? Ela enverga para lá, ela enverga para cá, e quem não conhece diz vai quebrar, quem não conhece diz vai sair, quem não conhece diz vai parar. Mas o vento passa e a palmeira está dizendo: quem me plantou foi Deus, quem me plantou foi Deus. Se Deus me plantou, só Ele tem poder de me arrancar. Daqui não saio, daqui calúnia não me tira, daqui fofoca não me tira. Foi Deus que me plantou. Levante a mão. Só quem vai receber resistência. Pega a mão de alguém e diga: receba resistência. Fala para ela: receba resistência. Diga, a prova que te parou em 2021, esse ano não te para mais. A calúnia que te parou em 2021, esse ano não para mais. A dificuldade que te tirou do propósito em 2021, esse ano não tira mais. Por quê? Porque Deus está dando para essa casa resistência. Se coloque de pé. Elemassúria e calama cheia. Olha para alguém e diga: está chegando resistência. Diga, está chegando resistência. No verso 2 não pode tocar, mas no verso 7 bate e não quebra. E o texto continua dizendo: houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam. Aí olha o que Ezequiel diz: e os ossos se juntaram. E os ossos se juntaram. Duas coisas eu aprendo aqui. Primeiro,
Quando a Bíblia diz: e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Vamos supor que nós éramos os ossos daquele vale. Nós éramos os ossos daquele vale. Quando a Bíblia diz que os ossos se juntaram cada osso ao seu osso, o que a Bíblia está ensinando é: o osso da minha perna não foi parar no esqueleto do meu amigo César, e nem o osso do braço do Manuel foi parar no esqueleto do Henrique. Quando a Bíblia diz: e cada osso se juntou ao seu osso, era Deus dizendo: eu sei o osso que é de cada um. Era Deus dizendo: eu não preciso levantar você com o osso de ninguém. Deus vai te usar com o teu osso. Pastor, mas minha voz não é igual a da Cassiane. Não vai ser mesmo. Deus vai te usar com o teu osso. Pastor, mas a minha oratória não é igual de fulano de tal. E não vai ser mesmo. Porque Deus vai usar você com o osso que Ele te deu, com o osso que Ele sabe que você sabe usar. Olha para alguém e diga: não cresça com o osso de ninguém. Lembra de Davi? Quando Golias estava afrontando o povo de Deus, Davi disse: eu vou lá e vou derrubar esse camarada. Aí Saul disse: vai, mas leva meu osso. Bota meus ossos aí em você. Só que Saul era alto, Davi era baixo. Então a armadura de Saul ficou desproporcional a Davi. Eu imagino Davi saindo todo cambaleando e dizendo: não, esse osso não é meu. Eu vou para a guerra com o osso que eu tenho. E qual é o teu? Cajado, alforge, funda e pedra. Porque é melhor um osso simples na mão de Deus. Olha para alguém e diga: o osso simples na mão de Deus faz um estrago no inferno. Não adianta vir aqui com uma boa oratória, uma boa voz, um osso bonito e o inferno não temer. É melhor chegar aqui com um osso simples, pequeno, mas que quando é lançado o gigante cai. E os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. A segunda coisa que eu aprendo quando o texto usa essa expressão, se juntaram cada osso ao seu osso, é que no verso seguinte, se você observar o verso seguinte, a Bíblia diz assim, ó: e eis que cresceram nervos, carne, pele. No verso seguinte, se não me engano, o 8. Deus vai dar crescimento de nervo, de carne e de pele. Só que antes de chegar ao crescimento, no verso 8, Deus primeiro junta os ossos no verso 7. Porque não dá para crescer sem primeiro estar junto. Deus não dá crescimento para aquilo que está separado. Deus não dá crescimento para aquilo que está dividido. Deus não dá crescimento para aquilo que não está junto. Pega a mão de alguém e diga: é assim que a gente vai crescer. É junto. Segura a mão desse crente. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Isso não é demagogia, mas esse altar está cheio da presença de Deus. Levanta a mão dessa pessoa. Eu estou sentindo que vai descer algo sobrenatural de Deus sobre essa casa. Deus está dizendo: eu só preciso de um Ezequiel essa noite para mudar a realidade desse vale. E se tem pelo menos 2 Ezequiel aqui, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Fecha os olhos. Eu te dou 1 minuto para você adorar.
Eu te dou 1 minuto para você encher essa casa de glória. Porque, pastor, porque assim diz o Senhor: o que hoje era vale de ossos secos, eu estou levantando um grande exército. Um grande exército. Abre a boca. Vai descer poder agora. Aonde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, recebe renovo agora. Recebe, já começou aqui na minha esquerda. Já começou aqui na minha esquerda. Recebe essa graça que está descendo aqui agora. Vai. Olha Deus tomando os vasos. Olha Deus tomando os vasos. Olha Deus tomando. Ih, de rema, saramaia. O diabo está batendo cabeça, porque ele sabe: osso seco nunca mais. Deus está levantando um exército. Abre a boca. Eu vou deixar você adorar. Levante as mãos com os olhos fechados. Levanta as 2 mãos. Ele maracoma nasce anda. Iquitério proma nasce ui. Ele me de coma nasce de proma na canderemaia. Ele me que o terra de comuna séria. Entre de colu de maracia. Ai, meu pai, levante as mãos. Porque Jeová acabou de bradar no meu coração, dizendo: Cláudio, depois que os ossos estavam juntos, depois que os ossos se juntaram, veio nervo, veio carne, veio pele, mas o mais importante veio depois: o Espírito, o Espírito, o Espírito. E assim diz o Senhor: aonde tiver um osso ligado, o Espírito vai soprar agora, vai soprar agora, vai soprar agora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Recebe, 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 recebe. Olha o Espírito soprando na semeada da palavra. Ai, Joma nasce anda, irimi coma na candaramaia, evite coma nasce ir, calude breve de comuna séria. Pega essa graça, pega essa graça, pega essa graça. Eu não sou um pregador emocionalista, mas Deus acabou de me dizer: o tempo dos ossos secos, na tua chamada, na tua casa, no teu ministério, acabou essa noite, acabou essa noite. Abre a boca para adorar. No meio dessa multidão, onde está a primeira vida, que entrou aqui como um osso seco, mas quer sair daqui cheio do Espírito. Aonde está você que quer voltar para Jesus essa noite? Ou você que ainda não entregou sua vida a Jesus, mas nessa noite gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Cadê você? Levante a sua mão, eu quero te conhecer. Eu sei que tem. Há um novo tempo de Deus para a tua vida, mas a decisão é tua.
Aonde está a primeira vida que deseja voltar para Jesus? Levante a sua mão, eu quero te conhecer. Eu sei que tem, eu não sou doido. Eu ouvi a voz de Deus aqui. Aonde está a primeira vida? Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Aonde está você? Tem gente que está com coração, vou, não vou. E Deus está dizendo, vem depressa, que através de você eu vou mudar o osso seco lá na tua casa. Aonde está a primeira pessoa? Levante a mão, sai do lugar. Dá uma olhada do teu lado, meu irmão, vê se tem alguém, diga eu vou lá contigo. Não deixe para amanhã. O dia de amanhã é uma ilusão, meu irmão. Quando o relógio bater meia-noite, não vai ser amanhã, vai ser hoje de novo. Porque o amanhã não existe, ele é uma ilusão. É por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. Aonde está a primeira vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero lhe conhecer. Tem alguém? Eu sei que tem, mas a decisão é tua. Escute isso aqui, enquanto o Espírito de Deus está vindo a primeira pessoa. Isso. Escute isso aqui, enquanto Deus vai convencendo mais pessoas. Eu estava pregando em um congresso de jovens uns dias desse atrás. E eu olhei para um jovem na igreja. O Espírito de Deus testificou no meu coração que ele precisava voltar para Jesus. E eu fiz o apelo para ele. Eu disse, jovem, você quer voltar para Jesus? E ele olhou para mim todo marrento e disse, hoje não, deixa para amanhã. Aí eu disse, tá bom. Aí Deus bradou no meu coração e disse assim, pergunta para ele quem garantiu vida para ele amanhã. E eu olhei para ele e disse, jovem, quem disse para você que você vai estar vivo amanhã? Aí ele arregalou o olho, olhou para mim e disse, está dizendo que eu vou morrer? Eu disse para ele, não. Eu só estou lhe dizendo que nem você e nem eu temos certeza de vida amanhã. Não tem ninguém aqui dentro que bata no peito e diga, eu me garanto, pastor, amanhã eu acordo com vida. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Ele dá vida e Ele tira. Pastor, o senhor quer me pôr medo? Longe de mim. Mas eu quero te pôr consciência que hoje pode ser seu último culto. E Jesus está te dando uma oportunidade ímpar de você voltar para a casa dele. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Olha lá, está vindo, vem. Aonde está a terceira pessoa? Aproveita. Isso. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Aonde está a terceira pessoa? Sai do seu lugar e vem. A porta da salvação está aberta aqui. Aonde está você? Olha que se Jesus me revelasse, eu ia te buscar. Mas não é por força e nem por violência. Mas se o teu coração está acelerado, meu irmão, é Jesus que está te chamando. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Não tem mais ninguém? Eu sei que tem. Mas é você e Deus, meu irmão. Se você acha que do jeito que está, tá bom. Se você acha que não precisa mudar nada, glória a Deus. Mas se você sente um vazio dentro do teu coração, esse vazio só Jesus pode preencher. Aonde está a terceira pessoa? Eu sei que tem gente assim, ó, vamos lá. É Deus que está te chamando. Cadê a terceira pessoa? Venha como você está e deixa que Jesus vai trabalhar na tua história. Cadê a terceira pessoa? Eu conto um. Aonde está você? Você está até se arrepiando aí. É Jesus que está lhe convidando essa noite. Eu conto 2. Cadê você? Não tem mais ninguém. Se a trombeta tocar agora para você, você tem certeza para onde você vai? Jesus quer lhe dar certeza da salvação. Aonde está você?
2,5. Não tem mais ninguém? Eu sei que tem, mas eu vou respeitar a sua decisão. Que Deus te dê outra oportunidade para você ter esse convite como você está tendo hoje.